Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre Justin Bieber no Coachella, talvez um dos shows mais históricos aí das últimas décadas, pelo menos. É com certeza um show que muda a indústria do show business mundial, um show que não só muda pela questão do show em si, mas também tudo que envolve ao redor. Então vamos falar um pouco sobre isso, um pouco sobre esse show especificamente. Não vou fazer uma análise de show, mas vou trazer alguns pontos importantes para a gente poder refletir e, claro, tirar disso os ensinamentos para as nossas carreiras, beleza? Como a gente sempre tenta fazer aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Então, para a gente começar, você já se inscreve aí no canal para a gente chegar aos 3.000 inscritos. Conto com vocês. Sem muito papinho, vamos direto ao assunto, tá? Para você que estava em Nárnia, né? Nesse final de semana aconteceu o primeiro final de semana do Coachella. Coachella é um dos maiores festivais de música do mundo. Ah, mas Rodrigo, eles têm festivais maiores, sim. Mas midiaticamente falando, o maior festival do mundo é o Coachella, beleza? Existem festivais com mais público, existem festivais com mais dinheiro, existem festivais com maior line-up, existem festivais com mais relevância cultural, mas midiaticamente falando, até porque ele é na Califórnia, e a Califórnia ele é o Rio de Janeiro dos Estados Unidos, né? O Rio de Janeiro é a capital da cultura brasileira, né? Aqui tem a Globo que criou a cultura brasileira, grande parte da cultura brasileira, né? Aqui você tem grandes movimentos culturais, né? O Rio de Janeiro ele vende um estilo de vida para o Brasil inteiro, sempre com São Paulo ali também, mas o Rio é uma capital bem cultural assim, nesse sentido. Nos Estados Unidos a gente tem também dois grandes centros, né? Você tem Nova York numa costa e você tem a Califórnia no outro. E lá na Califórnia, e ultimamente pelo Vale do Silício ser na Califórnia, então tem toda uma indústria tech, Hollywood é lá, então toda a cultura, né? Los Angeles, tudo isso é na Califórnia. Então um festival que é pra galera da Califórnia, e claro, traz gente do mundo inteiro. Eu, por exemplo, já fui no Coachella, então tô falando porque sei o que tô falando, né? Fui pra lá, você desce em Los Angeles e você pega um carro, né, um transporte, e você vai em direção ao Coachella Valley, né, um vale. O Coachella é o nome do vale, né? E aí deram o nome do festival do nome do vale que tem ali na cidade de Indio, beleza? Então é como se fosse pra galera do Rio, é como pra quem vai pra Petrópolis, entendeu? Inclusive, né, aqui no Rio de Janeiro existe um festival que é o Coachella do Rio de Janeiro, que é o Rock the Mountain. O que é o Rock the Mountain? Ele é o Coachella brasileiro, tá? Só que ainda em proporções muito menores, mas se você for analisar, fazer uma análise fria assim de posicionamento, é muito parecido. É um lugar que não é numa capital, é um lugar mais afastado, que faz com que só possa ir quem tem um pouco mais de grana. Você deixa um festival um pouco mais elitizado, essa é a proposta. E é um festival extremamente diverso, culturalmente falando. Então você tem vários estilos, né? Não é um festival de um gênero só, é um festival de vários estilos. Então, por ter essa variedade de estilos, por ter a nata da sociedade, a elite financeira, a elite midiática, por tudo isso, o Coachella faz dele sim um dos maiores festivais do mundo. Eu estive lá em 2019, há 7 anos atrás. Inclusive, na última vez que eu fui lá, o Justin Bieber apareceu no palco. Foi a última vez que ele apareceu no palco do Coachella. E ele nunca tinha sido headliner do Coachella, né? E esse final de semana aconteceu o primeiro final de semana. O Coachella também, ele tem... É muito interessante o festival, que ele faz o mesmo line-up 2 semanas seguidas, tá? Como o Rock in Rio fez aqui em 1985. O Rock in Rio, quando começou no Brasil, ele fez exatamente isso. Era o mesmo line-up do final de semana, era o mesmo do outro, tá? O line-up se repetia. Então você podia escolher se você ia no primeiro final de semana ou no segundo, ou para os mais doidos mesmo, ia nos dois. Então o Coachella faz isso. Esse final de semana aconteceu o primeiro final de semana, e aí o mesmo line-up, com uma mudancinha ou outra, acontece no segundo final de semana, que é o que vai vir agora. Então depois desse primeiro, a gente já consegue ter algumas impressões, e só o que rolou nesse primeiro já é motivo para revolucionar a indústria, tá? Mas lembrando, você tá vendo esse vídeo agora segunda-feira, terça-feira, começo da semana. Esse final de semana que vai acontecer agora vai ter o segundo final de semana, e olha, geralmente onde as grandes coisas acontecem, tá? Não é no primeiro, é no segundo. O primeiro tem muito mais turista, o segundo é muito mais a galera mais local. Porém, depois do show de Justin Bieber que aconteceu nesse primeiro final de semana, a tendência é que também tenham muitos turistas no segundo, porque os tickets explodiram, o valor dos tickets, todo mundo querendo ir lá ver. E por que todo mundo tá querendo ir lá ver? Por que o show do Justin Bieber foi tão comentado, né? Vamos entrar nisso de agora de fato, né? O Justin Bieber foi headliner do Coachella, ele nunca tinha sido headliner do Coachella. Vários artistas já foram, grandes artistas já foram headliner, o Justin Bieber nunca tinha sido. Sendo que, se você parar a pensar, vamos lembrar aqui, o Justin Bieber, ele é o último superstar.
ele é, para pra pensar, né? Ah, Rodrigo, o Bad Bunny é um superstar. Mas não é. Mas não é. O Justin Bieber, ele é o Michael Jackson de uma geração. O que o Elvis Presley foi, o que o Michael Jackson foi, é o que o Justin Bieber foi. E né? Porque ainda tá aí, né? Então, o Justin Bieber, ele é um mega, entendeu? É uma pessoa que nasceu com a mídia em cima dele, né? Cresceu, se desenvolveu, se tornou homem diante das câmeras, não só para um estado, ou para um país, ou para um continente, mas para o mundo inteiro. O Justin Bieber é o último dos moicanos. Ele é o último superstar. O que o Neymar é para o futebol, né? Ele é o último craque de bola, pelo menos do Brasil, é o que o Justin Bieber é para a mídia mundial. Então, cara, um show do Justin Bieber por si só, no Coachella, marcando o retorno dele, por si só já seria um absurdo, já seria pauta pra gente trocar ideia aqui, muito. Só que esse show que o Justin Bieber fez tem vários detalhes que a gente precisa falar e eu vou dividir aqui em duas partes, tá? Uma parte eu vou falar da negociação e outra parte eu vou falar do show em si. Começando pela negociação. Para início de conversa, o Justin Bieber marcou a história como sendo o maior cachê da história do Coachella. Lembrando que o Coachella já teve Beyoncé, já teve Lady Gaga, já teve Bruno Mars, já teve uma porrada de artistas gigantesco, né? E o maior cachê da história do Coachella foi do Justin Bieber, 10 milhões de dólares. O detalhe às vezes a galera confunde, né? Não é 10 milhões de dólares para um show, são 2 shows. Lembrando que tem o final de semana 1 e o final de semana 2. Então dá 5 milhões de dólares por um show, né? Até que não é tão absurdo se tratando de Justin Bieber, se tratando da volta dele, tem toda uma demanda em volta, né? E se tratando de um festival, né? Lembrando que festival não consegue pagar muito caro para um artista porque ele já tem um line gigantesco. Então, dentro disso tudo, o Justin Bieber marca a história do festival, é o maior cachê da história do festival, 10 milhões de dólares. Detalhe, com toda certeza é a maior margem que um artista já ganhou em um show do Coachella, tá? E provavelmente de todos os festivais do mundo. Poderia dizer isso, não tem esse dado, mas muito provavelmente todos os festivais do mundo é a maior margem. Por que a maior margem? Porque vamos pensar, quando você vende um show de 10 milhões, você tem que pagar ali, 20% para um agente, 10% para um manager, né? Você tem vários custos ali. O Justin Bieber, ele também marca a história porque ele é o primeiro artista a negociar um cachê desse tamanho sem equipe, né? Ele mesmo negociando. Algo que já acontece aqui no Brasil, tá? Vários artistas que já fizeram isso no Brasil e ainda fazem. Não é tão inovador nesse sentido, mas é muito inovador pelo tamanho que é, pela cifra que é, né? O Justin Bieber, depois que encerrou a parceria com o seu empresário de uma vida inteira, que é o Scooter Braun, ele ficou sozinho, free agent, né? Então ele que negociou. Então a maior margem, porque como ele não tem que dar porcentagem para ninguém, é 100% dele. Claro que ele tem um staff dele, tá? Às vezes eu vejo a galera também já falando muita besteira. Não, porque porra, o cara vai ficar com 10 milhões no bolso dele, pagou só o laptop e não sei o que. Não é bem isso, rapaziada. Existe uma série de pessoas que estão trabalhando ali, né? Se você for ver um pouquinho, né? No Coachella tinha um monte de merch do Justin Bieber. Alguém faz aquela roupa, alguém vende aquela roupa. Ele tem uma empresa gigantesca de Justin Bieber por trás e que tem que pagar todo mundo. E além do mais, tem outros custos também. E com certeza um cara desse tamanho, por mais que ele diga que ele não tem um empresário, ele tem alguém que é um empresário, mas que provavelmente não ganha porcentagem da carreira, mas que ele paga um salário e mais uma comissão, muito provavelmente, tá? Mas, cara, de qualquer maneira é histórico, porque todos os grandes artistas dos Estados Unidos estão em uma das grandes agências e ele não tá. Ele tá free agent e ele é o cachê número 1. Então é a maior margem da história, sem dúvida nenhuma. Isso por si só já seria ponto, né? Ponto, encerra o vídeo, tchau, fica com essa, dorme com essa. Inclusive, falando disso, eu me lembrei agora do Rap Festival. O último Rap Festival que rolou, eu era diretor de palco. Eu sou um dos fundadores do festival e depois voltei ao festival como diretor de palco, que é uma atividade que eu adoro fazer, tá? Gosto mesmo. Então, porra, quando aparece eu pego porque eu gosto. E, cara, eu tava dirigindo o palco, aquele festival que deu problema, que deu a lama, que foi cancelado o segundo dia. E teve um dia lá, meu irmão, que tava, né, o dia mesmo do BO, mais cedo tava mais tranquilo e rolou a passagem de som. Quando chega na passagem de som, vem no meu palco, tinha MC Marechal. E aí chega o Marechal. Inclusive, Marechal já comentou aqui num vídeo nosso. Marechal, se estiver vendo, salve.
salve, pô, você é referência pra gente. Meu xará, acho que o Marechal se chama Rodrigo também, não tenho certeza, mas acho que é. E aí, cara, chega o Marechal. E aí, meu irmão, eu olho e eu nunca tinha visto ao vivo um show do Marechal, tá? Já o conhecia de vídeo, de internet, mas ao vivo eu nunca tinha visto. E aí, cara, chega o Marechal e aí eu olho assim, tá o Marechal e não tem mais ninguém. Eu falo, mano, cadê? E não falo, né? Só penso, né? Cadê todo mundo? Cadê a equipe? Cadê a banda? Cadê o DJ? Sei lá. E aí eu vou percebendo que, caraca, o show é o Marechal no palco. Ele é o DJ, ele solta o beat, ele para o beat, ele é o MC. É ele no palco, mano. É só ele no palco. Aí eu olhei aquilo e falei, mano, foda, caralho, foda. Fui lá, eu nunca peço pra tirar foto com artista nenhum, né? Acho que por ter nascido e criado nesse ambiente, meio que me criou um bloqueio até de falar assim, não, mano, eu já vi tanta gente enlouquecendo por artista que meio que me deu um caminho contrário, né? É até meio errado, eu deveria tirar mais fotos com os artistas porque, porra, eu os respeito e os admiro, mas eu não curto muito. Mas nesse dia eu falei, mano, eu vou tirar uma foto com o Marechal porque isso aqui é muito hip hop, isso aqui é muito real. Então, meu irmão, o Justin Bieber, o curso daí foi muito hip hop, tá? Claro, é ruim pros agentes, pros empresários, né? É ruim pra minha classe, né? Pros agentes, pros empresários, mas, porra, é bom pra caralho, entendeu? É bom pra caralho. E, gente, às vezes também eu vejo empresários com medo, meu Deus, e se essa tendência pegar todo mundo querer viver sem empresário? Porra, meu irmão, foda-se, dá o seu jeito, tá ligado? Acho que todo mundo que é bom vai dar o seu jeito de continuar sobrevivendo. E olha, não é todo mundo que é o Justin Bieber, e não é todo mundo que tem a capacidade de negociar, e não é todo artista que consegue ser um mega superstar e negociar ao mesmo tempo, né? Sempre vai ter espaço pra todo mundo, cara. Então, é bom que esse movimento aconteça. E lembrando, mesmo o Justin Bieber não tendo um agente, um manager, ele tem alguém da equipe dele. Então, sempre terão profissionais do show business, dos negócios por trás, operando. Só talvez vai mudar a nomenclatura. E outra coisa, rapaziada, quem é bom, sempre tem espaço, tá ligado? Agora, quem é cheio de mequetrefe, cheio de picuinha, cheio de disse-me-disse, né? Falta de transparência, esses sim vão embora e é bom que vai embora mesmo. Então, falando por aí, né, em relação a business, o Justin Bieber já marcou a história. Agora em relação a show, que foi talvez o que mais ganhou destaque, né? Justin Bieber faz um show onde no palco é ele, né? Numa espécie de grande concha, parece até um grande sofá, né? Ele quis criar um ambiente extremamente intimista. Eu adoraria fazer um react aqui no canal sobre o show dele, né? Falando tecnicamente falando, né? As luzes que ele usou, por que ele usou cada uma daquelas luzes, né? Tem outros detalhes também que talvez eu vou trazer ao longo da semana aqui que são importantes, que a gente pode olhar no show do Justin Bieber. Se você não viu, veja, tá? Tem no YouTube aí de graça, você pode assistir a live do show. Mas um detalhe também, assim, extremamente importante e que ganhou a notícia, né, foi que o Justin Bieber fez aquele show dele solo, sozinho. E aquele detalhe pra mim é o detalhe fundamental, quando ele começa a abrir o YouTube e botar os vídeos dele. E por que isso foi incrível, né? Pra quem não viu, o Justin Bieber abriu o YouTube, um computador, diante do show, 150 mil pessoas, e começou a escrever o nome das músicas dele de sucesso, soltava no telão e ele cantava em cima como se fosse um grande karaokê. É isso, tá? Agora, por que isso pra mim é incrível? Tem várias camadas aí, tá? Camada número 1, estamos na geração da live, do Twitch, da transmissão ao vivo, do React. As pessoas não querem ver só o conteúdo, elas querem ver o ídolo delas reagindo àquele conteúdo. Então, o Justin Bieber fez um react da obra dele para diante de milhões de pessoas, tá ligado? Ele fez um react, ele fez o show dele um react. Isso por si só é uma inovação absurda. Claro que outras pessoas já devem ter feito, mas de maneira desse tamanho, ele foi o primeiro. Então isso já é fantástico, tá ligado? O cara entendeu o que é o entretenimento, né? O cara entendeu, ele sempre entendeu, né? Ele é o cara do entretenimento. Então isso é muito foda, você pegar aquele momento do show e, cara, não se prender às regras. Fala, cara, o que a galera quer? A galera tá gostando de react, então vamos fazer um react aqui no palco com a própria obra. Então isso é muito simbólico ainda para os fãs dele, né? Essa é uma primeira camada fantástica. Segunda camada é simplesmente a postura dele em relação a isso, sabe? Não é uma postura preocupada, né? Apesar de estar tudo ensaiado ali, tá? Mas não é uma postura preocupada, é uma postura de quem está curtindo, quem está tendo uma conversa com aquela audiência gigantesca, né? Às vezes a galera vai fazer show e se fica preocupada, meu Deus do céu. Meu irmão, é o Justin Bieber, sabe? E pessoas do nível do Justin Bieber realmente podem se dar esse direito, né? E não vai você agora. Pô, Rodrigo, já entendi tudo agora. Vou fazer o meu show, botar meu react lá. Meu irmão, você vai se fuder. Por quê? Porque você não é o Justin Bieber, né? O Justin Bieber tem uma história, né, gigantesca e que faz sentido. Outro detalhe importante é que, cara, o crescimento do Justin Bieber como artista está diretamente ligado ao crescimento da internet, né? O desenvolvimento do YouTube está diretamente ligado ao crescimento do Justin Bieber.
são histórias que estão lado a lado. Então ele chegar e fazer aquilo, né, mostrando o YouTube, a carreira dele tá no YouTube, né? Ele é o primeiro artista de uma geração inteira da história que consegue contar toda a sua carreira através do YouTube. Os outros artistas precisaram upar os seus vídeos depois de coisas que já tinham acontecido. O primeiro vídeo do Justin Bieber cantando música na rua, que foi o vídeo que ele foi descoberto, tá no YouTube, foi postado no YouTube e ele botou lá. E ele cantou em cima ali. Então a história dele tá diretamente ligada à plataforma, a esse ambiente digital que a gente tá. E ele tá falando isso para uma geração inteira que cresceu com isso daqui. Então ele é o primeiro artista da era, né, o primeiro popstar, ele é o último superstar, ele é o primeiro artista da era da internet a crescer com a internet da maneira como foi. Ele é o 01, não é nem o 01, ele é o 00 nesse sentido. E ele ter feito aquilo ali, contar a história dele através do YouTube, é extremamente nativo para as pessoas. As pessoas se viram ali. E aquilo é, por si só, um absurdo. Eu tinha notado aqui outras coisas, mas eu acho que já tá bom, porque eu também queria que vocês falassem o que vocês acharam. Que teve gente que achou uma merda, né? Pô, horrível, show horroroso, enfim. Eu acho que também é bom ouvir as opiniões, mas eu achei fantástico, tá? E olha que eu nunca fui fã de Justin Bieber, eu só gosto de uma música do Justin Bieber que é Sorry, né? E ele cantou Sorry, então mas eu achei fantástico, eu vi o show inteiro e achei muito foda o cara simplesmente fazer um react diante de milhões de pessoas e mostrar pra todo mundo que, cara, ele é tão grande que ele não precisa de um grande show, né? E aquilo é um grande show, ele vai no caminho contrário, quando tá todo mundo querendo fazer, né? Você pega, por exemplo, o último grande show talvez do Coachella tenha sido a Beyoncé e virou Beachella, né? Que ela colocou, meu irmão, 60 mil pessoas no palco. Showzaço, tá? Esse é um caminho. E aí você tem o outro caminho, que é o direto oposto, que é Justin Bieber, só ele. Só ele, só ele. Por quê? Porque só a presença dele, o que as pessoas querem no final do dia é a presença do artista. E quando ele cria, inclusive, um canal de comunicação com o pessoal, né, ele fala, pô, que vocês conhecem essa música aqui? Pô, me diz aí na live aí que vocês estão na live, me diz aí qual música que não pode faltar. Ele aproximou, ele foi pro extremo oposto. O ídolo que quer se colocar gigantesco num pedestal e muito distante para ser adorado e glorificado, Justin Bieber faz o exato oposto. Ele se coloca pé no chão, olho a olho, numa live, reagindo com as pessoas como se fosse um encontro de grandes e velhos amigos. E talvez esse tenha sido o grande detalhe do show. Justin Bieber não fez um show, ele reencontrou seus fãs, sendo pago o maior cachê da história, revolucionando mais uma vez a indústria da música. O que vocês acharam? Me dizem nos comentários. Tamo junto, até a próxima. Valeu!